Bom, pessoal, depois de mostrar tantos países diferentes para vocês e depois de tantas visitas a esse país do vídeo de hoje, sem gravar para o canal, começa uma pequena série pelos Estados Unidos da América. A maior economia e o maior exército do mundo e ainda a nação com maior influência cultural em grande parte do nosso planeta. O grande império da atualidade e que tem muita relevância em todo o quadro geopolítico mundial há pelo menos 100 anos. Então peço por favor que assistam até o final para aprender os dados históricos, políticos e muitas curiosidades sobre a capital federal dessa nação de dimensões continentais. Sejam todos muito bem-vindos a Washington, D.C., uma cidade monumental em sua história e arquitetura. Tudo isso com as lindas cores do outono laranja, marrom e amarelo do hemisfério norte. E antes de começar, um pequeno aviso em relação ao sistema eleitoral dos Estados Unidos, que é muito confuso para várias pessoas, e também quais serão os impactos da eleição de Donald Trump. Já tenho 2 vídeos bem completos sobre isso aqui no canal, que foram gravados também diretamente de Washington, D.C. Então dá uma olhada lá que vale a pena, um conteúdo político imparcial e de bastante qualidade para cada um de vocês. E sejam todos muito bem-vindos a um episódio diretamente da capital federal dos Estados Unidos da América. Depois de pedido de muitos e por conta do meu trabalho de estar aqui cobrindo as eleições americanas, estamos em Washington, D.C., a capital deste país de 330 milhões de pessoas, uma capital que mostra a história da América, como ela se estabeleceu e também muitos outros aspectos interessantes da política local. Então, se você gosta desse aspecto e também pela primeira vez estando aqui nos Estados Unidos nesse canal, afinal já estive no país há mais de 10 vezes, mas nunca mostrei, me acompanha, fica até o final nesse vídeo que você vai gostar de saber mais sobre os monumentos e essa visão histórica que eu sempre trago para vocês de países longínquos, agora de um país mais conhecido por vocês aqui no canal. Bom, pessoal, uma pequena parada aqui neste vídeo mostrando as belezas de Washington. Logo mais continuaremos mostrando a beleza dessa capital para falar sobre um dos primeiros patrocinadores, um dos primeiros parceiros que temos aqui no canal. Um aplicativo que me chamou a atenção pela sua inovação. Quem patrocina esse vídeo de hoje é o Elsa Speak, um aplicativo que utiliza a inteligência artificial para ajudar você na sua prática do inglês, seja na pronúncia, na fluência e na entonação dessa língua que é tão fundamental, seja no dia a dia do trabalho, seja também no contexto das viagens. Logo que você faz o login no Elsa Speak, você fala qual a sua língua materna, exatamente por isso que eles vão conseguir descobrir quais aqueles erros mais comuns que os falantes do português brasileiro, do português de Portugal, do espanhol ou de qualquer outra língua cometem produzindo exercícios personalizados para aqueles falantes daquela língua. Além disso, você vai dizer se você está aprendendo inglês por motivos de trabalho, motivos pessoais, ou se você quer simplesmente viajar, explorar o mundo, assim como eu, e o vocabulário também será específico em cada um desses exercícios. É um treinamento diário que vai te ajudar a conseguir a fluência nessa língua que é tão fundamental, independentemente de você ser já uma pessoa que conhece, que tem um conhecimento profundo na língua inglesa, ou se você acabou de começar. E aqui uma pequena demonstração de como o Elsa Speak funciona. Ele te dá frases, te dá palavras para você treinar a sua pronúncia, a sua entonação, e depois ele avalia como isso foi feito. Vamos lá. My biggest wish. Pronúncia excelente. Vamos para a próxima. Consegui passar o primeiro nível fácil e aí os exercícios vão ficando cada vez mais difíceis e cada vez mais personalizados. E exatamente por isso que você pode baixar com o QR Code aqui o Elsa Speak e poder ter o acesso ao Elsa Pro por pelo menos 7 dias, além, é claro, de utilizar o link na descrição desse vídeo para ter vantagens que são realmente incríveis. 85% de desconto para a subscrição vitalícia do Elsa Speak, ou seja, você pode utilizar a vida toda com 85% de desconto, ou simplesmente também utilizar o link para
ter 40% de desconto para uma inscrição por pelo menos um ano. Realmente vale muito a pena, é um aplicativo que faz você melhorar o seu vocabulário e mesmo eu falando inglês, recomendo, estou impressionado como tem melhorado principalmente a finalização de algumas palavras. A gente costuma fazer erros corriqueiros, então recomendo mesmo, acho que vai ser muito útil para cada um de vocês. Utilizem o Elsa Speak que você não vai se arrepender. E nenhuma visita à capital norte-americana é completa sem você vir ao Memorial de Lincoln. Esse que foi o 16º presidente dos Estados Unidos da América e um daqueles que teve o maior desafio durante o período que esteve na Casa Branca. Abraham Lincoln foi presidente durante a Guerra Civil Norte-Americana, onde dois grupos foram formados, a União nos Estados do Norte e os Estados Confederados ao Sul, que tinham várias divergências políticas, sociais e econômicas, principalmente em relação à manutenção ou não da escravidão. Naquele sentido, alguns estados no sul queriam a separação completa dessa união e aí a integridade territorial dos Estados Unidos corria um grande risco de desaparecer. Sendo um presidente que tinha essa visão de igualdade e pensava no futuro da nação, até mesmo na expansão dos Estados Unidos para o oeste, Abraham Lincoln foi fundamental para manter o país unido, fazer com que o norte vencesse a guerra civil e depois criasse a emenda que aboliria a escravidão em todo o território nacional, contrariando os interesses do sul. Afinal, uma região com mais fazendeiros, que dependia mais desta mão de obra para fazer o seu dinheiro, fez com que entrasse em choque diretamente, além das questões raciais, racistas muito complicadas que até hoje perduram nos Estados Unidos. A partir daquele momento, com a vitória do Norte na Guerra Civil, temos também a abolição da escravidão em 1865, mas a concessão de direitos à população negra só 100 anos depois, em 1964, com os movimentos civis liderados por Martin Luther King, entre tantos outros ativistas. De qualquer maneira, esse lugar grandioso que nós temos aqui, com essas colunas, com o nome de todos os estados, com as frases de Abraham Lincoln, ele representa para todos os americanos um símbolo de união, um símbolo de luta pela manutenção da integridade territorial e também de conquista de direitos de uma parte tão fundamental da população norte-americana, que é a população negra. Vir aqui é realmente conhecer a história, prestar homenagem a um grande presidente norte-americano, e é interessantíssimo você estar aqui vendo pessoas de diversas etnias tirando foto na frente de um dos principais presidentes da história dessa nação, que realmente tem se tornado uma daquelas mais importantes no mundo também pela luta de direitos entre as pessoas de diferentes raças, diferentes etnias, diferentes credos. Apesar das minhas críticas aos Estados Unidos, que vocês sabem, é incontestável como esse país avançou durante os últimos anos na luta também por esses direitos, e muito disso começa com esse presidente Abraham Lincoln aqui sentado neste lindo memorial na capital federal de Washington, D.C. Bom, pessoal, e aqui nesse espelho d'água, aqueles que gostam de cinema, é impossível a gente vir aqui e não lembrar do grande filme feito na década de 90, o Forrest Gump, onde aqui acontecia no filme, né, um protesto contra a guerra do Vietnã, na qual o Forrest tinha feito parte. E naquele momento, com muitos manifestantes, o grande amor da vida de Forrest Gump, a Jenny, sai correndo por esse espelho da água e o encontra aqui e todo mundo aplaude. Realmente o obelisco, né, o Washington Monument, onde a gente está indo agora, é uma região também muito bonita, mas o que tenho gostado dessa cidade de Washington não é apenas a limpeza e a organização, mas é uma cidade que você pode andar bastante. Eu que vivo na Europa há muitos anos, eu valorizo essas cidades que possibilitam você se exercitar, ver tudo a pé, utilizar o transporte público. E aqui, ao contrário de outras regiões dos Estados Unidos, onde as distâncias são muito longe para você fazer tudo a pé, você consegue fazer, e com esse clima alaranjado do outono fica cada vez mais especial. Realmente está sendo uma visita incrível aqui. Continue acompanhando esse vídeo porque as imagens vão te surpreender.
E agora a gente está aqui no memorial da Guerra da Coreia. Esta guerra que foi marcada entre 1950 e 1953 e teve uma participação fundamental norte-americana. Ao contrário de outras intervenções militares dos Estados Unidos que foram errôneas, na minha visão, a intervenção na Coreia foi extremamente necessária. Primeiramente porque quem ocasionou essa guerra foi o Norte. Desde que acabou a Segunda Guerra Mundial, a Península Coreana teve duas zonas de ocupação, uma pelos soviéticos, outra pelos americanos, e dois países com ideologias diferentes foram formados naquele período histórico. Desde então, em 1949, os americanos deixam a Coreia e ela, enfraquecida, acabou então sofrendo uma invasão por Kim Il-sung da Coreia do Norte, com o apoio dos soviéticos em 1950, conquistando grande parte do território, e depois uma resolução da ONU aprovou os envios de uma força de paz para ajudar os sul-coreanos que tinham os americanos como os principais soldados. Como resultado, parte do território do sul que foi ocupado foi recuperado, mas essa guerra vitimou mais de 3 milhões de pessoas, são cerca aí de 40 mil americanos que morreram, entre tantas outras 620 mil pessoas das forças da ONU que também morreram, e sul-coreanos, e aí o armistício selado em 1953, deixando esse conflito congelado, mas aqui lembrado também pelos americanos que perderam suas vidas naquele conflito, conjuntamente com tantos outros sul-coreanos, italianos, australianos, britânicos que participaram desta força das Nações Unidas. E aqui tem uma frase muito bonita, né, escrito em inglês: "Our nation honors her sons and daughters who answer the call to defend a country they never knew and people they never met." Então a nossa nação honra os seus filhos e filhas que responderam ao chamado para defender um país que eles nunca conheceram e um povo que eles também nunca encontraram. É realmente interessante você ver essas ligações históricas e que até hoje mostram a proximidade dos sul-coreanos e norte-americanos ideologicamente, e aqui lembrado em Washington, já que muitos americanos padeceram naquele conflito no contexto da Guerra Fria. E agora a gente está aqui num outro memorial para uma outra guerra na qual participaram os americanos, que aconteceu no território asiático, a Guerra do Vietnã. Essa é para mim um dos maiores erros geopolíticos dos americanos em participar dessa guerra, que foi extremamente cruel com o povo vietnamita. Enquanto que a Guerra da Coreia teve a legitimidade das Nações Unidas, faltou essa legitimidade e fez com que muitos vietnamitas sofressem em uma guerra na qual os americanos teoricamente não teriam o porquê participar. Ela, entre 1955 e 1975, matou milhões de vietnamitas, também matou muitos americanos, como vocês podem ver aqui, 50 mil americanos praticamente, só que a destruição causada dentro do Vietnã, também a utilização de gases tóxicos que mataram várias crianças, mostra um aspecto cruel do exército norte-americano naquele contexto da Guerra Fria, de tentar colocar também de forma assertiva e violenta o seu controle ideológico sobre uma região longe das suas fronteiras. Exatamente por esse motivo que muitos criticam a Guerra do Vietnã, mas tantos outros americanos que participaram ativamente da guerra e que lutaram e que têm parentes que morreram e padeceram, têm as suas homenagens, assim como todos os outros monumentos de guerra norte-americanos. De qualquer maneira, é sempre um ponto muito complexo na análise geopolítica da história norte-americana das guerras, a Guerra do Vietnã e todas as outras que a seguiram, a Guerra do Golfo, a Guerra do Iraque, no Afeganistão, as interferências na Líbia, todos esses aspectos que vocês sabem que aqui a gente não passa o pano, apesar da importância dos americanos na vitória da Segunda Guerra Mundial, até no auxílio aos sul-coreanos durante a Guerra da Coreia. Algumas outras intervenções foram completamente erradas e aqui vocês sabem que eu não devo servidão a ninguém e falo também sobre esses erros cometidos. De qualquer maneira, é a visão americana deste conflito que vitimou tantas pessoas, pessoas que também perderam suas famílias e foram participar dessa guerra sem muitas vezes saber, né, porque naquele momento
Os incentivos, principalmente do presidente Richard Nixon, fizeram com que mais e mais pessoas adentrassem esses esforços de guerra para que ele se mantivesse no poder, a guerra como uma maneira de distrair a população dos problemas internos e da corrupção que ele mesmo realizava, que foi revelado principalmente durante o Watergate. Mas um momento importante para a gente mencionar para todos vocês, que uniu grande parte da população jovem num esforço anti-guerra, as manifestações naquela década de 60 e 70 contra a guerra do Vietnã. Muitos desses movimentos que começaram aqui em Washington tiveram exatamente muitos protestos marcantes por várias pessoas e que também ajudaram a guerra a se encurtar e de fato fez com que depois os americanos, diminuindo cada vez mais a sua presença naquela região, não conseguissem resistir às técnicas de guerrilha do Vietcong, do exército de Ho Chi Minh, que naquele final já estava morto lá no Vietnã, mas que deram a vitória para os comunistas e o Vietnã, naquele momento, se tornando um país alinhado com a União Soviética, com a China, depois que eles se juntam da cisão sino-soviética até os dias atuais. Eu que já estive no Vietnã, mas infelizmente não tinha o canal naquela época, posso dizer que é um país parecido com a China, de sistema misturado, mas que a guerra no país é um episódio muito traumático e que aqui é lembrado dos olhos americanos. Espero um dia voltar ao Vietnã para mostrar também através dos olhos vietnamitas. De qualquer maneira, sempre um lugar muito bonito aqui em Washington, esses monumentos, apesar das questões ideológicas que a gente fala para vocês que são complexas, é sempre bom ter a sobriedade, a calma para analisar cada evento histórico de acordo com aquilo que ele representou. A Guerra do Vietnã, uma guerra extremamente errada na minha visão, uma guerra cruel e que não tinha motivo algum para a participação americana, como foi a Guerra da Coreia. Aqui, algo que eu acho interessante mencionar para vocês, que a gente começa já a ver em novos monumentos, é a multiplicidade étnica da população norte-americana nas estátuas. Enquanto em algumas delas você vê sempre o homem americano branco, o americano mais europeu, aqui a gente já começa a ver também soldados negros representados, soldados negros que lutaram na Guerra Civil, que lutaram na Primeira e Segunda Guerra Mundial, que lutaram na Guerra da Coreia e na Guerra do Vietnã e tantas outras, mas aqui são homenageados também em algo muito interessante que mostra já essa união dos americanos, pelo menos em tese, acontecendo em todas as esferas. Ainda o caminho é longo a se percorrer, mas de qualquer maneira sempre muito, muito bonito de mostrar para vocês diretamente aqui da capital federal. E falando sobre as guerras com a participação americana, a gente não pode esquecer talvez a guerra no cenário internacional que teve a maior contribuição dos Estados Unidos. A Segunda Guerra Mundial, que aqui é homenageada com frases do presidente Franklin Delano Roosevelt, que foi o presidente durante a guerra, e o nome de cada um dos estados e territórios americanos daquele período: Alasca, Arizona, Oklahoma, Washington, Georgia, entre tantos outros. E o que é interessante é uma representação geográfica dos Estados Unidos, porque a gente não tem só o nome dos estados, mas tem aqui a partir do Atlântico, e se a gente for andando toda essa região, indo em direção à costa oeste, a gente chega no Pacífico, os dois oceanos neste país que tem uma geografia que explica também a capacidade de ter se tornado um império mundial por conta das invasões serem muito pouco prováveis, né? A gente tem mar dos dois lados, uma marinha forte, enquanto que os dois países no norte e no sul, Canadá e México, são aliados. Acho que da Segunda Guerra Mundial, estando aqui num monumento da Segunda Guerra, é importante dizer que para os americanos ela começa em dezembro de 1941, com o ataque japonês em Pearl Harbor. Os americanos que participaram ativamente da Guerra do Pacífico desde 41 até a rendição japonesa em 1945, com as bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki, algo muito errado ao meu ver, e vocês sabem que eu já falei isso no Japão, mas na Europa também muito importante pela participação dos americanos na França, na Normandia, o dia D, 6 de junho de 1944, a participação conjunta com os britânicos, com as forças dos partisanos italianos, com os franceses de De Gaulle, entre tantos outros que ajudaram a acabar com o regime nazista vindo do oeste, e os soviéticos com o Exército Vermelho
vindo do leste, né, acabando em Berlim em abril, maio de 1945. É um lugar muito bonito que representa essa união territorial americana e que relembra a guerra que talvez tenha mais matado americanos, a Segunda Guerra Mundial, que vitimou cerca de 500 mil pessoas. Obviamente um número muito menor do que 24 milhões de soviéticos, 8 milhões de alemães, mas não tira a bravura desse povo que foi fundamental também para livrar o mundo do nazifascismo na Segunda Guerra Mundial. Bom, e antes que venha muita gente me criticar por fazer um vídeo nos Estados Unidos, saiba que eu tenho vídeos em todos os países do mundo, países que eu concordo e discordo com a ideologia, países que eu admiro ou não admiro do aspecto histórico. Então, realmente, antes de vocês fazerem comentários odiosos por estar aqui, lembre-se que eu estou contando aqui a história, a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, a Segunda Guerra Mundial, a Revolução Americana contra os britânicos, o estabelecimento dos Estados Unidos da América como uma nação independente. Tudo isso são aspectos históricos. Se você acha isso bom ou ruim, é uma questão para vocês. Eu não estou fazendo muito juízo de valor nesse vídeo. Eu acho que é importante relatar para vocês a participação do império maior que temos no mundo atualmente, e exatamente por isso que muitas pessoas acabam não entendendo aquilo que eu tento mostrar no meu canal, que a gente pode ter amor tanto pela Rússia quanto pelos Estados Unidos nos seus aspectos bons em cada um, e tanto críticas pelos seus aspectos ruins. Nada no mundo é apenas preto, apenas branco. Tudo no mundo é escrito por várias e várias diferentes versões. Então não fique com essa visão da Guerra Fria, como é que pode, ele está na Rússia, agora nos Estados Unidos. Eu sou um cidadão livre do mundo, que transito por todas as nações, mostrando a sua história, e a história dos Estados Unidos em muitos aspectos é fascinante, em outros aspectos é condenável, é criticável, é horrível, e eu deixo isso bastante claro para vocês. Eu sempre tento ser ponderado, então se você não tem a sobriedade para entender essa ponderação, por favor, não faça comentários odiosos aqui. E tem tanta gente que já escreveu que eu sou financiado pelo Putin, e tanta gente que fala que eu sou financiado pela CIA, que eu perco até a paciência de responder essas pessoas tão ignorantes na sua visão, literalmente, porque eu não recebo dinheiro de ninguém. Dinheiro de quem eu recebo é de vocês que assistem o canal, e o YouTube me paga, mas nenhum governo, e garanto isso aqui para vocês, jurando pela minha vida e a vida dos meus familiares, me paga qualquer coisa para eu falar qualquer coisa deles. Tudo que eu falo é aquilo que eu penso e aquilo que eu encontro, que eu testemunho como um viajante pelo mundo, e tenho que testemunhar que a cidade de Washington é muito bonita, muito organizada, e que tem um aspecto histórico fascinante, que acredito que muitos de vocês gostariam de conhecer também, por isso que eu estou colocando aqui no canal. E nenhuma visita aqui em Washington é completa sem passar na frente da Casa Branca, talvez a residência mais famosa que nós temos nos Estados Unidos, que já serviram, já serviu como aposentos de muitos e muitos presidentes. Agora o presidente Joe Biden é o 46º presidente, lembrando que nós tivemos muitos que foram reeleitos, mas um cargo dos mais importantes que nós temos no mundo, considerando a influência dos Estados Unidos através do hard power, da sua questão econômica e também militar, que é muito imponente em todo o mundo, é também o soft power, a cultura americana, os filmes, as músicas que são consumidas em todo o nosso planeta. Eu acredito que nessa semana decisiva todo mundo vai estar com os olhos voltados aqui para a Casa Branca, mas estando em Washington, apesar das barreiras de contenção, não deixa de passar aqui na frente e aproveitar também um pouco dos dias de sol que fazem aqui durante o verão, primavera e outono, para olhar as fachadas dos edifícios belíssimos e também da residência do homem mais poderoso do planeta. E como pode parecer óbvio para muitas pessoas, o nome da cidade foi escolhido em homenagem a George Washington, o primeiro presidente da nação e um dos principais generais da Guerra de Independência dos Estados Unidos no final do século XVIII contra o Reino Unido. Este capítulo que vou contar em maior detalhe quando estiver em Filadélfia, então esperem um pouquinho.
A abreviação DC, ou DC em português, significa Distrito de Colômbia, uma referência poética à personificação da nação, utilizando como inspiração o nome do explorador europeu Cristóvão Colombo. A localização da capital foi escolhida já em 1790 através do Residence Act, com o objetivo de dar uma sede às instituições federais e como um compromisso entre o norte e o sul, já que estaria situada às margens do rio Potomac e que foi selecionada exatamente por estar próxima ao centro geográfico das 13 colônias originais que deram vida aos Estados Unidos da América. É uma cidade que foi criada para ser independente de qualquer estado, garantindo um governo neutro para todos os cidadãos do país, tendo territórios doados pelo estado de Maryland no norte e o estado de Virgínia ao sul, mas com parte dessa área que foi recebida de Virgínia sendo também devolvida mais adiante durante o século XIX. Diferentemente de outras cidades americanas mais antigas e até mesmo as mais modernas, o planejamento urbano de DC foi inspirado em cidades europeias como Paris e Versalhes e teve a condução de suas obras pelo arquiteto e engenheiro francês Pierre Charles L'Enfant. Amplas avenidas, muitas praças públicas e parques foram concebidos em uma distribuição simétrica pela área da cidade, dando destaque ao Capitólio, que é o centro do Legislativo, e à Casa Branca, o centro do Executivo. Mesmo com muitas ideias e concepções ambiciosas, a execução da construção foi muito lenta e demorou muito para ser concluída. Algo interessante que contrasta com Nova York, Chicago e também outras cidades importantes é que a altura dos prédios aqui é limitada, já que existe uma lei que determina que nenhum prédio pode ser mais alto que o Capitólio ou que a largura da rua em que está localizado. Isso garante que a cidade mantenha o destaque aos monumentos históricos que podem ser vistos ao fundo de quase todas as ruas da parte central, algo muito interessante por aqui. Um pequeno parênteses, pessoal, para ressaltar que por questões de redação desse roteiro vou utilizar os termos norte-americano, estadunidense e americano como sinônimos, apenas para evitar repetições e não sendo de maneira alguma uma escolha fundamentada em ideologia. Eu sei que todos aqueles nascidos na América do Norte ou do Sul, brancos, negros, indígenas ou asiáticos, são todos americanos também. Um monumento visto quase sempre em todos os cantos da cidade é o imponente Washington Monument, o Monumento ao Washington, um obelisco de mármore, granito e arenito de 169 metros de altura, sendo a estrutura de pedra mais alta do mundo e um símbolo fundamental até hoje para os americanos como a unidade nacional. A construção começou em 1848, mas foi interrompida várias vezes pela falta de dinheiro e também pelo início da Guerra Civil em 1861. Ele foi apenas construído em 1884 e, como foi feito com materiais diferentes ao longo de quase 40 anos, também tem cores diferentes. Lá dentro tem um elevador que pode levar os visitantes até o topo com uma vista panorâmica da cidade e onde no interior temos uma decoração interessante de placas comemorativas de cada estado, de outras cidades e também de várias instituições do país. Hoje não é apenas um dos maiores monumentos da capital, mas um símbolo dos ideais de liberdade e independência definidos por George Washington, considerado por muitos o pai da pátria norte-americana. E depois dessa longa caminhada, eis que chegamos ao Capitólio, a sede do Congresso dos Estados Unidos, com a Câmara dos Representantes, que hoje possui 435 deputados e deputadas, divididos proporcionalmente à população de cada estado, e também o Senado, com 100 senadores e senadoras, 2 de cada um dos 50 estados. Logo no início da construção de Washington DC, o Capitólio também começou a ser erguido em 1793, sob a supervisão do arquiteto William Thornton, que teve o seu projeto escolhido num concurso nacional. A obra sofreu considerável atraso, principalmente por conta da guerra de 1812 contra os britânicos, que inclusive incendiaram o edifício.
As famosas cúpulas de ferro fundido foram só adicionadas em 1850 e hoje são um grande símbolo dessa construção. Na arquitetura, vale ressaltar, pessoal, a combinação dos estilos neoclássicos e georgianos que refletem a clara inspiração da Grécia e da Roma antigas, símbolo da origem da civilização ocidental e das democracias. Topo da cúpula principal temos a Statue of Freedom, na tradução portuguesa, a Estátua da Liberdade, feita em bronze e que representa, obviamente, a personificação da liberdade almejada pelos americanos. Ao contrário do que muitos pensam, o Capitólio não está no centro da cidade, já que o arquiteto Pierre L'Enfant priorizou a construção do monumento em um ponto elevado, para que tivesse destaque e que pudesse ser visto ou alcançado de quase todas as ruas que partem a partir do Capitólio para todas as direções. Do aspecto político, vale dizer que Washington DC, dentro do Distrito de Colômbia, não tem direito a senadores por não ser um estado e os seus deputados têm função de delegados, mas com direitos de voto limitados. Se a gente considerar a população do Distrito de Colômbia na faixa dos 700 mil habitantes, ele supera a população de estados como Vermont e Wyoming, e essa clara assimetria na questão eleitoral acaba sendo tema recorrente de discussões para um dia transformar DC em um estado como os demais, com todos os seus direitos. Ao longo das décadas, muitos episódios importantes da história americana se passaram em DC, como o fato de ser o bastião da União durante a Guerra Civil, o Exército do Norte, ou até mesmo o símbolo da luta pelos direitos civis da população negra e outras minorias, sendo palco de marchas e do discurso icônico de Martin Luther King Jr., I have a dream, eu tenho um sonho, e que foi fundamental para aquele momento nos anos 60. E esse aqui é o memorial de Thomas Jefferson, que foi um dos principais pais fundadores também, assinou a Carta de Independência, Declaração e a Constituição norte-americana, e que foi um dos presidentes norte-americanos, foi o terceiro ou quarto, lá no final do século XVIII, começo do século XIX, e aqui tem uma frase bonita dele, I have sworn upon the altar of God eternal hostility against every form of tyranny over the mind of man. Ou seja, eu jurei perante o altar de Deus eterna hostilidade contra qualquer forma de tirania sobre a mente do homem ou a mente humana. Então a gente vê os ideais iluministas bastante claros, nessas palavras. Aqui há outras frases ditas ou escritas, deixadas por Thomas Jefferson nessa imensa cúpula, em um memorial muito bonito que temos aqui perto da água, e lá no final vocês conseguem até ver o Washington Monument ali, o obelisco famoso, muito bonito neste período de outono. E assim como grande parte das principais metrópoles estadunidenses, apesar de ser um símbolo de riqueza e poder, Washington DC enfrenta cada vez mais dificuldades sociais. Aqui a gente tem um dos maiores índices de desigualdade econômica dos Estados Unidos, onde os bairros ricos e pobres são amplamente conhecidos por todos, bem divididos. O custo de vida extremamente alto, além de salários baixos para empregos de menor qualificação, fazem com que muitas pessoas nos bairros do sudeste da cidade enfrentem enormes dificuldades para pagar as contas e se manter mensalmente vivendo em DC. Com isso, a violência urbana é muito presente em certos bairros e muitas pessoas também vivem em situação de rua, além, é claro, de algumas localidades onde há utilização de drogas mais pesadas.
Alguns alegam que a falta de representação política dos residentes de DC seja parte do problema, já que eles pagam impostos federais, mas ao mesmo tempo não têm voto direto no legislativo. Por outro lado, o colapso de políticas públicas nacionais e o aumento da desigualdade tem sido cada vez mais perceptível nas grandes cidades americanas, como Los Angeles, São Francisco, Nova York e Chicago, e onde a deterioração da vida urbana, o uso de drogas e a violência tem afastado muitas famílias e muitas empresas de se estabelecerem nessas localidades em dificuldade. De maneira geral, pessoal, eu tenho que ser justo e dizer que me senti seguro na maior parte dos bairros aqui em DC e que gostei muito da história e dos monumentos da cidade, alguns dos quais vou continuar mostrando para vocês no próximo vídeo dessa pequena série pelos Estados Unidos. Aqueles que ficaram até o final, o meu muito obrigado de coração. Eu espero que vocês tenham gostado, aprendido coisas novas e também se surpreendido com essas lindas imagens de outono. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.